Meus irmãos, nós vamos à palavra do Senhor nessa noite. Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Lucas capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 27 até o 32. Lucas 5, 27 a 32. Nós vamos ler um texto e, se for possível, a projeção do vídeo, já deixem no ponto, o vídeo aí que nós vamos assistir, que é também referência a esse texto, a esse episódio. Diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Vamos ver esse vídeo, irmãos, um vídeo curto, pode projetar. Isso. Próximo. Só isso? É só o que eu tenho. Todos os impostos devem ser pagos integralmente. Senhor, você tem essa galinha aqui, leva isso daqui. Por favor. Vamos, aceite a galinha, não. Saia daqui. Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores, vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Muito bem, então está aí esse vídeo que retrata esse episódio, né, da chamada, né, o comissionamento de Mateus ou Levi. E a gente vai saber um pouquinho mais por que esses 2 nomes. A pergunta que eu faria a você e faço a mim também é se você fosse lhe dada a oportunidade de você refazer algo na sua vida, ou sendo mais direto, você se arrepende de algo que você fez no passado e que você, se fosse hoje lhe dada a oportunidade, faria de novo? Eu já ouvi gente diante dessa pergunta dizer: não arrependeria de nada, pastor. Eu faria tudo de novo.
mesmo sabendo que foi errado, mesmo sabendo que sofreu as consequências daquela ação que poderia ter sido diferente, realizada diferente. Eu confesso aos irmãos que eu faria muita coisa diferente, mas não era pouca não. Porque depois que a gente passa, irmãos, de meio século de vida, e parece que a tendência, é claro que há exceções, mas em condições normais, parece que quanto mais a gente vive, não é? Há a possibilidade da gente ir errando, embora a experiência vai chegando. Então eu me arrependeria, eu acredito que eu não estou sozinho nesse caminho. Você também pode estar comigo. A oportunidade de refazer. Nem sempre é possível, mas outras coisas, vamos dizer assim, elas são possíveis sim. Nós estamos aqui diante de um texto que nós temos a figura do publicano, que era Mateus. Publicano, no Novo Testamento, era uma classe odiada, mas odiada mesmo. Não era, eu não posso nem dizer o termo benquista, porque ainda alivia, mas muitos judeus odiavam os publicanos. E se você não sabe, você vai saber agora por quê. Porque os publicanos eram coletores, aduaneiros, da aduana, né, da alfândega, vamos dizer assim, que cobravam taxas e impostos em pedágios nas estradas públicas de Roma, e em Jerusalém não era diferente, porque uma vez estava dominada pelo Império Romano, nas pontes, nos portões da cidade, próximos ao mar, porque dali vinham os peixes que eram comercializados e ali já se pagava. Era o tipo de imposto, irmãos, que o judeu pagava e que ele sempre tinha em mente o seguinte: se pagar imposto naquele tempo, porque não é algo novo, já é algo que a gente pode fazer assim, não de forma tanto prazerosa, embora em alguns países há um retorno não é muito maior do imposto que se paga, em políticas públicas e sociais, que às vezes a gente não vê, embora tenha algumas coisas aqui no Brasil que são boas. Né? O Sistema Único de Saúde, muito bom, porque atende, se você chegar em qualquer hospital, agora público, você é atendido, e outras nações não têm, mas nós sabemos, irmãos, que ainda falta muito, e para não falar muito em imposto, porque estamos nos aproximando aí, como eu fiz menção em outra pregação aí do mês de abril, que nós vamos ter que declarar, para aqueles que declaram, e eu acredito que aqui boa parte deve fazer isso. Às vezes o imposto de renda retido na fonte já, não é? Aquele imposto que você não tem o que fazer, senão você poder, ou a empresa reter aquele valor ali. E isso ocorre também em outras nações. Mas o caso do judeu, irmãos, havia um ódio. Porque esses aduaneiros, esses que trabalhavam na alfândega, eram judeus, esses publicanos eram judeus. Gente do próprio povo que cobrava, que vendia o seu serviço em troco de uma renda para os romanos para poder fazer esse serviço. E eles eram considerados traidores do seu próprio povo, ao servirem o Império Romano, eram traidores. Então, a cena que nós vemos aqui no filme, quando lemos a Escritura falando de publicanos, é essa a ideia. Esse povo era odiado, esses servidores, vamos dizer assim, eles não eram benquistos pelos judeus. E eles eram desprezados, irmãos, não apenas por isso, mas também por questões, digamos, religiosas. Pois os rabinos, os mestres da lei, não é, os fariseus e os rabinos, os mestres, eles ensinavam o seguinte: olha, esses publicanos, eles têm contato com gentios e eles não obedecem às leis cerimoniais. Então, o contato social, devido às leis cerimoniais, até sentar na mesa com eles, é um grande erro. É um pecado você sentar com um publicano
na mesa para fazer uma refeição, porque eles constantemente estão com contatos com gentios e não fazem, não cumprem aquilo que a lei diz, que tocando, né, tendo contato com algumas pessoas que estão impuras, você está então pecando. O negócio é sério, irmãos. E Levi era um empregado aduaneiro. Levi, ele trabalhava em Cafarnaum, que era vamos dizer assim, um quartel-general do ministério de Jesus. Você pode ver que Jesus vai para longe, ele vai para Tiro, Sidom, mas ele volta para Cafarnaum. Vez por outra ele está voltando para Cafarnaum. Ele roda ali a Palestina, não tão longe. Mas ele volta para Cafarnaum. E Levi estava ali. E esse episódio ocorreu no início do ministério de Jesus. E percebemos então que provavelmente ele cobrava os impostos da rota comercial que ligava Damasco a Galileia. E ele ali estava sentado na coletoria, na alfândega, quando Jesus o encontra. Jesus tinha feito, se a gente for notado no início do capítulo 5 de Lucas, ele já tinha feito alguma cura, ele já tinha pregado à beira-mar, de um barquinho, ele já tinha dito a Pedro, olha, lança a rede agora nas águas profundas, lança lá, e aí Pedro disse, mas Senhor, nós passamos a noite toda, não pegamos nada, mas pela tua palavra, sob tua palavra, nós lançaremos as redes, e trouxeram muito peixe. Então Jesus já tinha tido essas ações, né, já tinha realizado essas ações, quando tem esse encontro com Levi, com Mateus. E percebemos, irmãos, que Levi ou Mateus era comum entre os judeus ter dois nomes: Simão, Pedro, né? Saulo e Paulo. Então nós percebemos, isso era comum na cultura judaica. Como hoje nós temos os nomes compostos, né? Não é em vão que eu me chamo Paulo Sérgio, porque lá em casa todo mundo teve nome de José, de João, de Maria, não é? Aí quando esse que vos fala nasceu, mãe já era evangélica com pai, então bota Paulo por causa da Bíblia do apóstolo, e bota Sérgio, que é meu avô, mãe de mamãe, que eu não conheci. Então, os nomes compostos, mas no tempo aqui de Jesus, como não tinha sobrenome, não é? Por isso que a gente vai ver sempre na Bíblia, fulano, filho de Cicrano, porque não tinha sobrenome. Não tinha como identificar, não é? Então a referência era mãe, como até hoje, em cartórios, não é? A gente vai, como é o nome da mãe? Cita o nome da mãe, que é a referência, não é? Então, nós percebemos, irmãos, que isso era comum. Levi ou Mateus. Levi significa ligado, unido. E a referência a esse nome, esse significado, ele está ligado à união via concubinato de Jacó com Lia. Lembra da história lá em Gênesis? Que Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. E tem filhos delas todas, não é? E Lia, quando Levi nasce, ela dá o nome de Levi, porque foi o seu 3º filho que ela teve via concubinato com Jacó, e ela diz, agora o meu marido vai se unir a mim, ele vai estar ligado a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. E nós sabemos que, então, esse nome, Levi, é dado àquele menino. Há uma outra vertente que trabalha com o nome como se fosse sacerdote, não é? Mas essa é de menor alcance, de menor entendimento em relação aos eruditos da Bíblia. O Levi significa ligado, unido. E desde a década de 90, uma curiosidade, não é? Esse nome de 1990 para cá, ganhou popularidade no Brasil, embora a gente tenha um Levi aqui, que nasceu antes de 90, que está sentado ali perto de Sônia, sua esposa, não é? E não foi dessa época. Mas há dados do censo demográfico, né, de 2010, que de 2010 nós tínhamos cerca de 35 mil pessoas com o nome Levi. E, irmãos,
Mateus, o outro nome, é uma abreviação de Matatias. Matatias é dom de Deus. E assim foi chamado posteriormente, não é? Já tinha os dois nomes, Levi e Mateus. Mas note que Mateus é o nome dado posteriormente a esse discípulo. Nós não o conhecemos por Levi, discípulo de Cristo. Nós o conhecemos por Mateus, que é autor, né, ou foi autor do primeiro evangelho que temos. Então, irmãos, essa introdução, para que seja a título de pano de fundo, né, para a gente poder entender um pouco a história, seja com alguma curiosidade que muitas vezes nos cerca. E nós percebemos então no texto que ele foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Jesus dá uma ordem a ele: segue-me, né? Venha comigo. No versículo 28 diz o texto que ele levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. Olha que coisa. Deixou tudo, deixou ali a coletoria, deixou os seus afazeres, e há quem diga mesmo que nunca mais voltou. Ou seja, ele não deixou apenas temporariamente. Ele não deixou ali e depois voltou à profissão. Ele deixou e nunca mais exerceu. Aquele encontro foi tão marcante, é porque a distância do vídeo talvez não possibilite você ver os olhos lacrimejados no vídeo desse homem. E é o que eu imagino mesmo, com aquele homem que, quando falou aquelas palavras, mexeu com o coração de Levi. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São palavras que mexem o coração. São palavras que queimam o nosso coração. Assim como queimou, certamente, ardeu no coração de Levi, no coração de Mateus. E no versículo 29 diz que Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção, é a forma crente de celebrar. Né? É convidando para um banquete, uma celebração. Ali não podemos dizer que teve previamente um culto, né? Porque ali estavam presentes publicanos, outros amigos de Mateus, e pecadores. Pecadores, você lê aí, gente que pode ser sinônimo de prostitutas que estavam ali também. De pessoas da sociedade, quem sabe até romanos, que estavam ali. E que não tinham a licenciosidade. O mundo greco-romano era um mundo muito liberal, vamos dizer assim, ou libertino. Não é? Então, ali Jesus se faz presente. Ele vai àquele banquete. Eu já ouvi, como pastor, perguntas como: pastor, eu posso ir a uma festa que não é de alguém evangélico, e eu sei que vai ter coisa lá que eu não uso, vai ter uma bebida alcoólica lá que eu não tomo, vai ter uma dança que eu não participo, vai ter uma música, eu digo: olha, você vai saber até, problema às vezes não há de ir. Essa não é a grande questão, é que ambiente você pode ficar. Porque tem ambientes, nós sabemos que nós não devemos ir de fato. Mas existem ambientes que diante de um convite a gente vai. E não estou obrigado, note bem isso e entenda bem isso, para que você não se escandalize com essa palavra pastoral. E diga: puxa, o pastor agora está totalmente aberto a essas. Não. É porque nós sabemos a importância de um amigo. Gente que não coaduna na nossa fé, mas que às vezes é preciso ir, assim como às vezes ele vem para uma igreja ouvir um pastor, por sua causa, não é por mim, às vezes não. Ele vem aqui e senta aqui. Como às vezes um avô vem, porque uma neta disse: vovô, vai ter um musical hoje na igreja, um negócio lá, eu vou cantar. E o senhor vai ter que ir. Eles já chegam assim dizendo. E quem disse que o avô não vem? Vem sim. Vem. E senta e participa. Então, a questão não é, às vezes, o que tem lá, e a gente precisa analisar bem o que tem. Porque às vezes o que tem é momento de sair, e vai sair correndo de lá. Mas depende. Jesus, ele quebra
esse protocolo, indo para um local que os fariseus, os escribas, os mestres da lei, olhando a lei, disseram, mas como é que pode? O mestre de vocês e vocês comendo com pecadores, comendo com publicanos. Como é que pode isso? Que loucura é essa? E nós então, irmãos, entendemos que esse banquete, no versículo 29, era uma espécie de gratidão. Os estudiosos da Bíblia trabalham com esse aspecto. Uma gratidão que Mateus tinha a Cristo, porque ele encontrou um significado novo para a sua vida. Uma novidade de vida, aquele homem estava ali mexendo com a vida dele e a vida de sua família. E percebemos então, irmãos, que no versículo 30 os fariseus então indagam os discípulos de Jesus. No versículo 31 Jesus respondeu, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, olha, quem se acha bom demais, quem se acha perfeito, quem se acha que não tem nada para se arrepender, então, eu não vim para esses não. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os que estão enfermos. Eu vim para os publicanos e pecadores. Eu não vim para os santarrões. Eu não vim para aqueles que se acham que são o Santíssimo em expressão plena, não. Irmãos, é bom que se diga isso, porque aqui nós não percebemos uma abertura que Jesus está dando, para que você pegue um caminho e diz, então quanto mais pecador eu for, mais carente da graça eu serei. Não, não é assim. Porque aí é baratear a graça. Mas o que nós precisamos entender aqui é que Jesus veio justamente para aqueles que se acham mais indignos. Aqueles que são pecadores. E no versículo 32 e último, que nós lemos, ele diz isso tão claramente, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você se considera pecador, e de fato você e eu nós somos, pecadores redimidos em Cristo Jesus, alcançados pela graça dele, foi para nós que Jesus veio. Jesus veio. Então eu quero aqui, agora, abordar alguns aspectos. E serei pontual, procurarei ser objetivo. Nesses pontos levantados em relação ao arrependimento. Não trarei, irmãos, quem sou eu agora nesse momento, para de forma exaustiva trazer tudo quanto nós precisamos saber sobre arrependimento. Em outros momentos. Mas um primeiro aspecto é que arrependimento é para pecadores. Arrependimento é para pecadores. Quem se acha são, quem se acha perfeito, não há o que se arrepender. Não tem de que se arrepender. E no versículo 32, Jesus deixa claro isso. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Arrependimento, irmãos, não tem lugar, gravemos bem isso. Não tem lugar na vida de quem não se reconhece pecador. Arrependimento não tem lugar na vida de quem não se reconhece pecador. Arrependimento está para aqueles que se consideram e que de fato são pecadores. Arrependimento, irmãos, é para aqueles que de fato se acham carentes, necessitados do perdão do Senhor, da graça dele, e aqueles que acham que nunca cometeram pecado, estão redondamente equivocados, enganados. Por quê? Porque desde o Éden, notemos bem, desde o Éden, Deus tem insistido no arrependimento. Desde o Éden. Nós percebemos Jó, que foi um patriarca, não é? Contemporâneo de Abraão. E Jó 42:6, nós temos a escritura dizendo, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó dizendo, por isso me arrependo no pó e na cinza.
sob a vigência da lei, Davi, o rei Davi, ele escreve 2 salmos maravilhosos sobre contrição, sobre arrependimento. O Salmo 32 e o Salmo 51. E dentre esses, o Salmo 51, muito semelhantes, ambos os salmos. Mas o Salmo 51, muito conhecido entre nós. Contra ti, somente pequei, Senhor. E eu me arrependo no pó e na cinza. E em todo o salmo ele vai tratando sobre essa agonia da alma de Davi. Inclusive ele diz que os ossos dele penavam, doíam. Ou seja, o seu corpo refletia em seu corpo o seu pecado. Que hoje a ciência pode chamar de doenças que têm esse efeito, muitas vezes em nosso corpo, fruto de emoções. João Batista clamou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, em Mateus 3:2. João Batista clamou. Então notemos que desde o Éden, Deus vem marcando nas Escrituras, chamando o homem ao arrependimento. Fazendo o chamamento ao arrependimento. Percebemos também que Cristo declarou que veio chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, a temática da Bíblia, da Escritura, e ela que se apresenta aqui em Cristo como um convite, um chamado ao arrependimento. Cristianismo, irmãos, que não inclui arrependimento, é um cristianismo falso. É um cristianismo falso. Se não implica em arrepender-se, esse cristianismo ele está comprometido. Notemos muito bem, não se trata apenas, irmãos, de uma questão de um foco só da teologia bíblica. Mas nós percebemos que hoje algumas pessoas nem querem que toquem assuntos como este. Mensagens têm sido proferidas e nós pregadores devemos nos atentar muito bem. Porque nós muitas vezes usamos o espaço da pregação, mas mensagens que tragam o teor do arrependimento, da contrição, que chame o homem ao seu devido lugar, que lembre a pessoa de que a natureza humana, ela por si mesma não é boa em si própria, é carente da graça e do perdão do Senhor. O próprio Jesus disse que ninguém é bom senão Deus. Então, cristianismo sem arrependimento é um cristianismo comprometido com um engano. A doutrina do arrependimento, irmãos, é uma doutrina do Evangelho de Jesus. E eu digo mais, nós nos arrependemos quando fomos alcançados pela graça de Cristo, e nós, em algum momento da caminhada cristã, nós vamos necessitando nos arrepender também. A não ser que você, olhando para trás, você diga: como é perfeita a minha vida. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade. Então, cristianismo implica em arrependimento e vem para pecadores. Por favor, se você não se acha pecador, esse ponto da mensagem, ou quem sabe essa mensagem bíblica como todo, não é para você. Porque arrependimento é para quem tem a condição de pecador. Segundo, irmãos, arrependimento é realizado mediante a graça de Deus. Só pode ser realizado de modo verdadeiro e eficaz pela graça de Deus. O profeta Ezequiel 36:26, ele diz: darei a vocês um coração novo, e porém um novo espírito em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra. Ou seja, é algo que acontece pela graça de Deus, mediante a graça de Deus. Não é uma decisão apenas humana, não é uma deliberação humana, porque o verdadeiro arrependimento, ele parte da ação misericordiosa de Deus para a nossa vida. Se eu me arrependo,
ou se eu chego a dizer, de fato, eu tenho que me arrepender porque eu sou pecador. Porque o grande passo começa aí na vida cristã. É porque essa ação é fruto do Espírito Santo, porque em mim mesmo, a minha carne ou minha humanidade vai dizer, não, isso não é nada demais, não há problema algum. Isso é o que a religião tem feito durante os anos, colocar na sua mente e no seu coração de que você precisa se arrepender, porque tem um pecado constantemente na sua vida. E isso é usado como um álibi, para que possa então manipular a sua vida. E nós sabemos, irmãos, que isso até pode ocorrer em outros, mas não com aqueles que entendem a sua situação de pecador em Cristo Jesus. Então, o arrependimento é realizado mediante a graça de Deus. É para pecadores que são alvos da ação da graça de Deus em seus corações. E não é um coração de pedra, é um coração de carne, não um coração carnal, não confunda. É um coração de carne em que sentido? É um coração que pode ser amolecido. Não é um coração de pedra, de concreto, porque tem gente que quem sabe, está com um coração assim. Eu espero que nessa noite ninguém aqui esteja com um coração de pedra. O coração de pedra é o coração insensível. É o coração que a pessoa possivelmente não sente mais nenhuma emoção. Talvez ela já levou tanta sulapada da vida, tantas lutas que ela enfrentou, tantas decepções na sua vida, gente que brincou com sentimentos em nome de amor com ela, que ela diz, eu agora não sinto mais nada, meu coração agora é de pedra, eu não quero me emocionar com mais nada, que na realidade é uma fuga, para você não sofrer mais, para você não sofrer mais. Aí se enclausura num coração de pedra, e aí o profeta Ezequiel vem e diz, o Senhor Deus colocará um coração de carne, ou seja, você não precisa matar as suas emoções, você não precisa deixar de sentir as coisas, para que você não venha tomar uma atitude de não sofrer mais. O verdadeiro arrependimento, irmãos, também no terceiro aspecto, gera profunda tristeza pelo pecado. Profunda tristeza. Note bem, em Coríntios, 2 Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. 2 Coríntios 7,10, não esqueça esse versículo. Produz arrependimento. Agora, notemos, o simples remorso não é arrependimento. Mas não é mesmo. Assim como não é a reforma exterior. Porque tem gente que pode querer mudar o rótulo, mas por dentro continua. Pode mudar a aparência, pode colocar uma nova roupagem, pode querer de uma hora para outra, quem sabe de hoje para amanhã dizer, eu vou mudar. E aí você pensa que mudando alguma coisa exteriormente, vai mudar interiormente, e não muda assim. Porque é preciso mudar primeiro, ou permitir que se mude o que está lá dentro, para que depois brote o exterior. Então, arrependimento, esse choro, essa tristeza, não se trata de exterioridade e nem muito menos de remorso, de emoção, de choro, às vezes que algumas pessoas chamam de lágrimas de crocodilo. Ou seja, apenas a emoção. Apenas a emoção. E não há mudança nenhuma. Aquele que se arrepende verdadeiramente sente tristeza por seus pecados. E aqui é o grande desafio para muita gente, inclusive para crente. Reconhecer que errou. Sabe por quê? Porque sempre a gente aponta para um culpado. É difícil quando há culpa mesmo, porque ninguém vai assumir culpa se você não é. Se você não foi culpado. Ninguém vai dizer, não, por bondade, para salvar a pele de outros. Não, não faço não. Em nome de Jesus. Agora, também, para
paremos nós, quero trazer para mim também, paremos nós, de quando acontece alguma coisa em nossa vida, vamos ver aqui quem foi o culpado. Não, o culpado foi meus pais, diz o adolescente. O culpado foi minha mãe. O culpado é a estrutura social. O culpado é o governo. O culpado é a igreja. O culpado é o pastor. O culpado é o amigo que decepcionou. O culpado foi o noivo que terminou o noivado prestes a casar. O culpado. Isso é histórico, é edêmico. O lançar a culpa. E quando, de fato, a culpa parte de nós, porque é possível. Nós temos dificuldades em assumir, dizer, não, na realidade fui eu que errei. Fui eu que errei. Contra ti somente pequei. Aquele que se arrepende verdadeiramente, meus irmãos, ele sente tristeza por seus atos. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza pelo pecado. Uma tristeza que leva à transformação. Porque a tristeza por si mesma, só, não vai levar a canto algum. A lugar algum. Mas precisa a tristeza, nesse sentido aqui, levar a uma transformação de vida. A pessoa cai em si, ou você acha que aquele filho pródigo, quando ninguém dava mais nada por ele, ou a ele cai triste ali, e lembra da casa do pai e volta para o pai. Foi preciso ser gerada uma condição de tristeza no seu coração, para que ele pudesse ser transformado. Assim aconteceu com o discípulo, que nós conhecemos por nome Simão Pedro. Quando Pedro negou Cristo pela terceira vez, e aquele galo cantou e que Jesus olhou para Pedro, diz o texto dos evangelhos que ele saiu dali e chorou amargamente. A tristeza não do remorso, mas a tristeza porque tinha traído o seu mestre. E por isso que quando Jesus se encontra com ele para restaurá-lo, pergunta 3 vezes. E ele fica meio sem jeito. Pedro, tu me amas mesmo? Você disse que morreria por mim? Que todos me abandonariam e você ficaria para me defender? Tu me amas mesmo? Tu me amas mesmo? Na terceira vez, dizem os evangelhos, que Pedro disse, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas, ou seja, o Senhor sabe a minha estrutura. Irmãos, arrependimento gera profunda tristeza pelo pecado. Eu vou dizer aqui, em nome de Jesus, eu não tenho conhecimento da vida, graças a Deus, ninguém aqui. Sei o que se passa na minha vida como pastor. Mas trago palavra para você. Para você, se a sua condição tem sido de alguém que precisa ter esse encontro com Jesus. Quem sabe você está na alfândega e você se considera assim, um publicano pecador. Não hesite em considerar o seu pecado de forma triste para que gere uma transformação na sua vida. Uma transformação. Mas por último, irmãos, nós vamos perceber que arrependimento resulta em mudança de vida. Transformação. Mudança de vida. Arrependimento é para pecadores que desejam ou precisam mudar de vida. Um novo nascimento. E essa mudança de vida não vem assim como uma varinha de condão, de forma instantânea como às vezes a gente quer. Orações em frases sugestionadas de arrependimento, quem sabe feitas em segundos. Ô Senhor, me perdoa. Não, espera aí. Diga o que foi. Nomine o pecado. Dê nome, como diz aos bois. Não é? Aí o Senhor não conhece não? Jesus não sabe não? Sabe. Mas eu lembro que lá na Escritura diz, se confessarmos os nossos o quê? Pecados, Ele é fiel e justo. Então dê nome. Porque quando a gente dá nome, Senhor, é isso aqui, olha. É isso aqui, eu quero abrir mão, eu preciso abrir mão disso aqui.
deixar morrer essa prática aqui, nós estamos também dizendo: Senhor, pode agir. Meu coração não é de pedra, ele é de carne. E se for de pedra, o Senhor quebra. Ele tem poder de quebrar, de esmiuçar o coração. Emoções que não duram mais que uma noite. Meus queridos, eu já vi nessa trajetória, e você conhece também, se você já tem um tempo de caminhada cristã, pessoas que se emocionaram tanto em um culto, nas celebrações. E é bom, não há nada de mal nisso não. Mas se ficar só no plano das emoções, nós vamos ter muita dificuldade, porque é preciso mudar de vida. É preciso que as nossas emoções, elas durem mais do que uma noite, mais do que um retiro, mais do que um culto, mais do que um ano, mais do que uma etapa da nossa vida. É preciso que as nossas emoções, elas aconteçam, mas que elas não gerenciem, não direcionem a nossa vida com Deus. Porque quem direciona e quem nos dá o norte em nossa vida com Deus é o próprio Deus, pelo caminho da fé. Pelo caminho da fé e não das emoções. Arrependimento bíblico, irmãos, é uma mudança de mente para Deus, que resulta em uma mudança de vida. Metanoia e outros derivados do termo grego metanoia, que é mudança de mente. É mudar os conceitos, rever os conceitos. E em outro sentido tão claro da palavra, é mudar de direção, é dar meia volta. É sair do caminho por onde está indo, porque tem gente que é tão teimosa, que ela diz: não, eu já vim por aqui e eu não vou voltar e vou aqui até o fim. E quem sabe tem gente aqui sentada que é assim. Diz: não, eu já decidi assim, pescoço duro, né? Já decidi assim, vou levar até o fim. Mesmo que tenham vozes que cheguem e dizem: ei, não vá por aí, não continue. Mas quem disse que vai obedecer? Se você pensa assim, não está sozinho não. Porque o povo de Israel, na trajetória no deserto, em alguns momentos ele agiu assim. Na conquista de Ai, o próprio Senhor disse, através dos seus servos: não subam, porque eu não estou no meio de vocês. Porque tem pecado no meio de vocês, e eu não vou subir. Vocês vão perder essa guerra. E eles dizem: não, mas nós vamos agora. E choraram, e se arrependeram, e subiram. E foi uma tragédia. Então, é preciso mudar de vida. Irmãos, para finalizarmos, algumas considerações. Algumas considerações em relação a esse tema arrependimento. Porque há quem diga que o arrependimento não é para essa época. Tempo de hoje. Não há o que se falar de arrependimento. Há quem diga isso. Não, hoje já foi. Isso é coisa do passado, coisa do cristianismo, do evangelicalismo mais atrás. Hoje, numa época tão diferente que a gente está hoje, não há o que se falar de arrependimento. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus ordena o arrependimento no século 21, que nós estamos, como Ele fez desde o Éden. Ou seja, a palavra para nós é: arrependei-vos. Desde o Éden, vindo pelos profetas, chegando em João Batista e no Cristo, e os apóstolos, também como Paulo, afirmam: arrependam-se, arrependei-vos. Segundo, para qualquer pessoa que atende o chamado ao arrependimento, há perdão de Deus. Para qualquer. Paremos nós de dizermos quem é a quem Deus perdoa e como vai fazer. Porque a quem buscar perdão do Senhor, esse alcança. Para qualquer pessoa. Pense em alguém aí que você olha de cá e diz: jamais isso aí vai. Porque faz isso, faz aquilo. É uma vida devassa, pregressa, envolvida em tantos vícios. Eu mesmo parei, irmãos, eu até tentei um tempo.
mas eu parei de taxar pessoas com o carimbo do insolúveis, que às vezes a gente tem condição de fazer e faz de forma tão errada e equivocada. Que às vezes a gente olha para cá e diz, não tem jeito. E quem sabe é gente que está tão perto de você. É gente que está debaixo do seu teto e diz, não tem jeito, já tentei de tantas formas ajudar, mas não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito. Porque para todas as pessoas que buscam perdão do Senhor, há perdão. Há perdão. E por último, em Atos 3,19, a palavra dita por aqueles dois apóstolos, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem. A ideia de voltar, de arrependimento, está indo para um caminho e voltar. Arrependam-se e voltem para Deus, e os seus pecados serão cancelados. Ou seja, não existirão mais. Você receberá profundo perdão do Senhor. Um alívio não apenas no seu interior em termos de emoção, mas o fardo dele que é leve, dominar em sua vida, lhe fazer com que você possa ter uma novidade de vida, pelo perdão do Senhor. E esse perdão está ao alcance de todos nós. Esse perdão está ao seu alcance. Esse cancelamento, que o Senhor nem lembra, nós muitas vezes ainda ficamos remoendo, e lançamos em rosto, e às vezes em algum momento. Falamos que perdoamos, mas quando há uma oportunidade, não é assim às vezes? A gente relembra, só você fez isso, aquilo ali, naquele dia, lembra? E diz até a data, e se brincar diz a hora, e os minutos que foi feito, porque estava lá dentro, esperando uma oportunidade. Mas Deus, comigo e com você, Ele diz, eu cancelo. Eu cancelo, eu não lembro mais deles. Eu não lanço mais em rosto. Quem nessa noite é carente de arrependimento, precisa arrepender-se de algo na sua vida e quer beber da graça, do perdão do Senhor na sua vida, para que o Senhor transforme a sua vida e faça de você uma nova pessoa nele. Quem gostaria nessa noite? Quem precisaria? Eu gostaria que você orasse agora, porque essa palavra, não entenda, uma palavra que não é para crentes, é para todos nós, todos nós. E eu gostaria que você agora pedisse ao Senhor que sondasse o seu coração, e você sonde. Há algo a confessar em nome de Jesus? Há algo a alinhar pelos trilhos de Cristo que está fora? Há algo que precisa de fato ser confessado e deixado? Faça isso agora. Não deixe para amanhã, não. Não deixe para amanhã. Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, que veio aqui mostrar o Deus de graça e de misericórdia, e que senta com pecadores, e transforma essas vidas em nova gente, em nova forma de ser. Queremos plenamente de que o Senhor se encontra aqui, Pai. E agora está olhando cada pessoa sentada nesse lugar. E, ó Deus, se há confissão, e a necessidade de deixar, nós te pedimos em nome de Jesus, olha esse coração. E que haja perdão pleno nessa noite, trazendo cura aqui.
Para honra e glória do teu nome nós te pedimos, Senhor. Faz com que posturas, condutas sejam rompidas para que haja saúde e transformação. E certamente nós seguiremos o Senhor. Nós seguiremos o Senhor. E seremos chamados teus, largando uma vida ou uma postura que não nos pertence mais. Porque o Senhor nos encontrou e fez o chamamento para que nós possamos segui-lo. E esse seguir implica em deixar, se preciso for, a alfândega, para nunca mais voltar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.